Olá, famílias. Sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da médica Maria Isabela de Souza. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Ricardo, pelo convite. Eu sou Maria Isabela, sou médica pediatra e coordenadora do Núcleo Técnico de Saúde da Criança e Adolescente aqui na Secretaria de Saúde do município. Doutora, o tema de hoje, a importância da vacinação para as crianças e adolescentes. Para o nosso início de conversa, o que são as vacinas e como elas funcionam? As vacinas, Ricardo, elas são a forma mais eficaz e segura de nós nos protegermos contra as doenças, né? Elas são feitas dos próprios micro-organismos que nos causam as doenças, por partes deles que podem estar mortas ou atenuadas, né, que nós chamamos de inativadas, e que vão provocar o nosso sistema imunológico para que ele crie memória, né, imunológica através de anticorpos contra aquela doença. Então, no momento em que nós formos expostos à doença, ou nós não vamos desenvolver os sintomas, né, podemos ter contato com o vírus e não desenvolver sintomas, ou vamos ter sintomas bem leves, né, uma doença, a gente chama de uma forma bem leve, que não vai ter evolução grave, né, enfim, não vão ter tantas repercussões. E como elas funcionam no organismo? Então, a pessoa toma a vacina e já... E aí depois, a partir de alguns dias, ela começa a ter essa resposta imunológica, começa a ter anticorpos contra aquela doença. É uma produção automática do sistema imunológico, né? Não é imediata, não é nos primeiros dias, mas em alguns dias, geralmente entre 10 a 15 dias para frente, ela já consegue ter a produção dos anticorpos para combater a doença. Isso em crianças, adolescentes? Em crianças e adolescentes, qualquer fase, em adultos, ao mesmo período? Sim, geralmente ao mesmo período. Cada vacina tem também o seu período de produção de anticorpos, mas a maioria fica na média de 15 dias. E por que então a família deve vacinar a criança, o filho, a filha? Sim, a vacinação ela foi assim um marco para a sociedade, né, enfim, para a humanidade em questões de diminuição mesmo de mortes das crianças e adolescentes que no passado morriam de algumas doenças que hoje são sabidamente prevenidas pela vacina. E também trouxe com isso a melhora da qualidade de vida das crianças, né? A taxa de mortalidade infantil diminuiu em decorrência da vacina ter protegido as crianças dessas doenças, né? Algumas doenças que a gente conhece bem, o sarampo, rubéola, né? Que eram bastante fatais no passado, hoje em dia temos poucos casos e casos leves, né? Eventualmente, por algumas crianças não serem vacinadas por opção dos pais, algumas doenças voltaram, né? Tiveram a chance de voltar e assim ainda assim contidas, bem contidas, porque a grande maioria está vacinada. Eu ouvi dizer sobre o sarampo, né? É um exemplo de doença que... Sim, é um exemplo. Havia diminuído e agora começou... Que algumas crianças não foram vacinadas, então essa doença teve a chance de voltar, né? Houve crianças não protegidas que tiveram sintomas e puderam transmitir novamente a doença. Então, casos foram confirmados. E como, então, a família deve conduzir essa situação no sentido de levar ao médico? Como é o processo para se vacinar um filho em nosso município? Aqui, toda criança deve receber a sua vacina desde que nasce, né? Desde do dia que nasce. E aí o calendário vacinal ele vai até a idade adulta, até o idoso, né? Mas aqui no município a gente tem, quando o bebê nasce, na maternidade ele já recebe 2 vacinas, que são a vacina contra a tuberculose e a hepatite B, né? A primeira dose. Isso ao nascer, então na maternidade ainda. Depois, a partir de 2 meses, tem o calendário nacional de vacinação, previsto pelo Programa Nacional de Imunização. E aqui em São José, as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, são a porta de entrada para receber todas as vacinas. Os pais podem procurar a unidade básica, de preferência com a caderneta de vacinação em mãos, para auxiliar a equipe de saúde ali, até mesmo na verificação se está atualizado ou não. E caso haja, então, necessidade, tem a vacina prevista pelo calendário e se houver alguma em atraso, será
feita a vacina para atualizar a caderneta. Neste momento, os municípios se organizaram por uma grande vacinação. A questão da pandemia, né, ainda está acontecendo e a vacinação também. E alguns pais, eu cheguei a ouvir até falar que não é momento de vacinar, porque todo mundo está comprometido com a vacinação específica. Isso é verdade ou não? Se eu chegar na saúde, na UBS, tem alguém que pode cuidar do meu filho e vacinar meu filho? Isso. Nós recomendamos que todas as vacinas de rotina sejam realizadas, inclusive nesse momento de pandemia, porque aí nós vamos ter a proteção contra as outras doenças. Ainda não temos a vacina liberada para as crianças, né, abaixo de 12 anos, então aí sim é que a gente tem que realmente pensar em vacinar a rotina para as outras doenças. Não há nenhum impedimento dos pais acessarem a UBS, todos os protocolos sanitários estão sendo seguidos, né, distanciamento, uso de máscara, então assim, nós recomendamos que as famílias mantenham a vacinação dos seus filhos em dia, todas as vacinas de rotina que já estão previstas. Então a caderneta ali para o pai serve como um acompanhamento. Como um acompanhamento, como um guia para ele saber qual é a próxima vacina, né, quando e aí é procurar a UBS assim que deu essa data de previsão da vacina já para realizar a vacinação. Todas as vacinas que estavam disponíveis continuam disponíveis, independente da pandemia, né, todas estão lá para as crianças e adolescentes. Certo. Para as famílias, né, doutora, assim, qual é a dica, a mensagem principal sobre a vacinação? Eu, assim, recomendo que não deixem o calendário de vacinação atrasado das suas crianças, dos adolescentes, né? Mesmo em pandemia, precisamos mantê-los imunizados e protegidos de todas as doenças. Eu recomendo que isso seja bem visto e realizado pelas famílias, pelos pais e pelas mães responsáveis pelos filhos. Falando em adolescente, né? Eu sei que tem vacinas específicas para esse público, né? E a procura é um pouco menor, acredito, do que em relação às crianças, né? Como que anda essa questão da vacinação para os adolescentes? Como as crianças abaixo de 10 anos, né, os adolescentes abaixo de 12, os pais, né, levam as crianças, então os adolescentes realmente às vezes cai a procura pela vacinação. Um fato que é importante a gente lembrar aqui é que eles geralmente não sabem, mas é permitido que eles recebam a vacina desacompanhados dos pais, dos responsáveis. Então, ele pode ir ao UBS sozinho, que ele pode receber a vacina. É necessário que leve a caderneta de vacinação, né? Se ele tiver, é importante levar para auxiliar a equipe de saúde a estar registrando as vacinas, né? E orientando. E está previsto para os adolescentes que eles recebam a vacina do HPV, que é contra o papilomavírus humano, a atualização da hepatite B, se ele não tiver atualizado, e a da meningite C, que também está no calendário nosso já previsto, e ele também tem essa vacina na UBS disponível. Na escola eu já atendi pais que perderam a caderneta, ou por questão de mudança, e às vezes tem vergonha de procurar o UBS, então deixa quieto, né? Porque eu perdi esse documento, alguém vai chamar minha atenção e eu tenho vergonha. Precisa ter essa vergonha ou não? Não precisa. Esse documento, ele sempre tem um registro que a gente chama folha espelho, né, de vacinação, justamente por isso, para a gente ter um arquivo certo de que vai ter o registro. Então, toda a vacinação que a criança recebeu, o adolescente nesse município, aqui no nosso município, a gente tem esse registro. Então, se não tem a caderneta, a gente pode confeccionar outra, né, enfim, registrar tudo que já foi feito. Não tem que ter vergonha nenhuma e tem que procurar a unidade para atualizar a vacinação. De outro município que não tem esse registro, o que acontece? Pode ser feita a comunicação direta entre secretarias para tentar buscar a informação com outro município. Não é direto, como do nosso próprio a gente já busca pelo espelho e tem ali. Quando é o de outro, a gente tem que solicitar via Secretaria de Saúde. Eu já ouvi, não sei se é mito, né, se é verdade, que tem que tomar todas as vacinas se você perder. Novamente, então depende. Se você não tem nenhum registro, realmente não tem como comprovar nada, muitas vezes reinicia todo o esquema vacinal de novo. Como se fosse um bebê, ou não? Se ele tiver uma certa idade, cada faixa etária nós entende? temos, exato, aquelas da faixa etária que vai ser necessária. Não vão ser todas de bebê, mas pelo menos dos adolescentes seria no mínimo a HPV, a meningite C e a hepatite B.
O pediatra faz esse acompanhamento também. Faz esse acompanhamento, ele checa as cadernetas, orienta qual a vacina, né, que está precisando ser feita, faz todo o acompanhamento também. Pensando nessas questões da vacinação específica da pandemia, né, e pensando nas outras vacinas, tem dados referente a isso, do quanto tem diminuído, ou se as campanhas de anos anteriores têm ajudado o município a elevar essa procura pela vacinação? Ricardo, então, esse momento foi bem oportuno, porque nós tivemos realmente uma diminuição na procura dos responsáveis, né, e dos adolescentes pela vacinação. Então, eu até vejo esse momento como bem oportuno para lembrar as famílias de que é importante retomar a vacinação, né. Houve aí um momento bem extenso de isolamento, né, de até um pouco de medo de procurar o UBS pela aglomeração. Mas esse momento agora já passou, a gente está em um momento de retomada, com todos os cuidados, né, previstos pelos protocolos sanitários. Então, as UBSs estão preparadas para receberem as pessoas e os pacientes para atualizarem a sua vacinação. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre alergia. É comum, né, a família, o pai, a mãe, o responsável, falar que como o filho é alérgico, a filha não pode tomar todo o medicamento, é perigoso tomar uma vacina e ter uma reação. Tem que ter essa preocupação? Então, Ricardo, essa preocupação ela já vem provavelmente de um histórico que a criança tenha, né, de alergia, e isso é sinalizado, né, para nós profissionais, e nós já indicamos alguns tipos de vacinas que são especiais, que a gente chama de acelulares, que vão ter um risco praticamente zero de desencadear reação alérgica, né? São alguns tipos de vacina que tem esse tipo acelular. E aqui em São José, no município, a gente tem a prática de fazer algumas vacinas em ambiente hospitalar, justamente prevendo que possa haver algum efeito adverso, alguma reação, e que isso seja tratado e feito com bastante segurança. Então, não é preciso ter medo das vacinas, né? Elas são extremamente seguras, comprovadamente seguras e eficazes para proteger contra as doenças. Eu já ouvi um pai falando que gostaria que tomassem comprimido. É possível? Ainda não é possível. Como elas são imunobiológicos, elas são fabricadas através dos próprios micro-organismos que são causadores das doenças, então isso ainda não foi realizado, né? Isso ainda não foi possível. Então, o caminho seguro é levar até o UBS. Isso, para até assim, ser atendido pela equipe, né? Se houver, é importante que os pais relatem algum efeito adverso que já teve, ou algum histórico de alergia que possa ter. Isso é importante ser relatado ao pediatra, ao médico que vai atender essa criança, esse adolescente, para que daí possa ser pensado se há necessidade ou não de um tipo especial de vacina. As vacinas têm uma avaliação, porque eu sei que o calendário modifica às vezes. Sim. Tem vacina que não era tomada antigamente e hoje em dia é tomado. Esse calendário, todo ano, ele a gente fala que é o calendário do ano, ele é atualizado, né, pelo próprio Ministério da Saúde, pelos órgãos aí competentes. Então, pode haver modificação do calendário, sim. Vacinas são incluídas, né, geralmente, no calendário de vacinação. Então, todo ano é importante rever esse calendário, ver se não tem nenhuma vacina para ser feita. Essa vacina, quando ela começa a fazer parte dessa tabela geral do país, é porque o número de doenças relacionadas está aumentando ou não tem uma ligação, o número de casos e a vacina que é tomada? Geralmente, a gente percebe a diminuição da incidência da doença quando a cobertura vacinal é mais alta, né? Então, é diretamente proporcional. Maior cobertura vacinal, menos notificação daquelas doenças que são prevenidas pela vacina. Eu acho importante reforçar a questão da segurança. Não é algo que é feito assim no sentido, na intuição, né? É algo que é estudado, né? Preparado. Então, o pai que está levando esse bebê, ele pode ter essa tranquilidade? Com certeza, total tranquilidade. Todos os agentes de vacina, a vacina, ela é seguramente preparada e liberada pelo nosso órgão regulador, que é a Anvisa, né? Para que o nosso organismo consiga receber e não tenha nenhuma reação. Extremamente seguras, são seguras e eficazes, né? Então, pensando nas nossas famílias, qual seria a mensagem final
para quem está nos acompanhando? Bom, que mantenham a sua vacinação em dia, seu calendário de vacinação em dia, sejam das crianças, dos pequenas, das maiores, dos adolescentes, né? Enfim, que todos mantenham o seu calendário em dia, inclusive no momento de pandemia, em que a gente precisa se prevenir das outras doenças, já que os nossos pequenos ainda não estão podendo ser protegidos contra o coronavírus. Então, que ele tenha a chance de estar protegido contra as outras doenças que têm essa possibilidade. Doutora, obrigado pela participação. E para finalizar, sempre um recado, uma mensagem para as famílias, pode ser? Pode sim, Ricardo. Temos recados especiais para as famílias sobre a importância desse tema da vacinação que vamos assistir agora. Nós estamos aqui falando mais uma vez da importância de se ter o calendário de vacinação atualizado, tanto para as crianças, como para os adolescentes, para os adultos jovens, para as pessoas com 60 anos ou mais, para as gestantes e para qualquer trabalhador de saúde e dos trabalhadores de um modo em geral. Manter a caderneta de vacinação atualizada é uma maneira importante da gente manter as coberturas vacinais altas e a prevenção necessária, tanto individual como a coletiva. Muito obrigada. Venha você também! Quem ama a vacina, abraça a vida! Doutora, e o seu recado? Então, o meu recado fica para os pais e responsáveis aí pelas crianças e adolescentes, que as vacinas são seguras e que elas são importantes para mantermos o controle das doenças, né, que são possíveis a prevenção pela vacinação, e que mantenham o calendário de vacinação dos seus filhos em dia. Muito obrigado pela participação. Agradeço, né, um tema tão importante, de tão grande relevância para a sociedade. Eu que agradeço, Ricardo, a oportunidade, e estou à disposição aí para dúvidas, né, de toda a população. Ótimo. E esse foi o Em Família de hoje. Temos aqui o QR Code que você pode enviar as suas dúvidas e sugestões. E fica o recado, na dúvida, procure a UBS de referência do seu bairro. Obrigado, até o próximo encontro.